Fala aí, o seu podcast de entrevistas. E aí, meus amores, muito boa noite. Está começando mais uma edição do seu podcast de entrevistas. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Alexandra Mota e estaremos juntos em mais uma edição do Fala aí. Gostaria de lembrar que a nossa entrevista ela está sendo feita por Skype e o nosso entrevistado de hoje, ele é de São Paulo, proprietário da RF Mídia, é uma estrela da comunicação que eu tenho um prazer enorme de entrevistá-lo e tenho certeza que ele vai dar várias dicas valiosas para todos nós. Portanto, diretamente de sua casa, recebam o nosso convidado de hoje, Robson Ferri. E aí, Robson, tudo bem com você? Boa noite, Alexandra. Boa noite para todo mundo que está curtindo aí esse podcast. Eu espero que eu possa colaborar com todos aqueles que se seguem, todos aqueles que gostam de comunicação. Vai ser um grande prazer, tá? Obrigado pela oportunidade. Não, obrigado você por disponibilizar um pouco do seu tempo para ajudar o pessoal que gosta de rádio, que quer trabalhar com rádio, que vive para a música e para o rádio. Legal. E eu queria começar a entrevista perguntando por que você quis trabalhar em uma rádio? Ou quis trabalhar com rádio, né? Pois é, Alexandre. O que aconteceu da sua vida, assim, que você acabou seguindo esses caminhos? Engraçado a sua pergunta, porque, assim, o rádio ele foi uma consequência daquilo que eu gostava muito, que era de eletrônica. Então, desde quando eu era criança, eu já tinha uma aspiração para ser nerd. Adorava ver uma placa eletrônica com os componentes. E eu sou de 81, então ali quando eu era pirralho, ali eu via aquelas TVs quebradas no ferro velho, rádio, e eu achava aquilo muito encantador. Então eu comecei, de uma certa forma, até autodidata, aprender a lidar com equipamentos eletrônicos. Eu era aquele cara, aquela criança que arrumava o liquidificador, que fazia a emenda no fio do ferro de passar, aquele ferro antigo. Aí você cobrava? Cobrava nada, era explorado. Foi até bom você tocar nesse assunto, mas eu sempre gostei muito de eletrônica e, consequentemente, o rádio, né, era desses equipamentos, assim, com números de peças, capacitores, transistores, enfim, toda aquela estrutura dele dentro da placa de fenolítio, os mais velhos vão entender, foi um meio de eu poder brincar com esse mundo quando criança, e criança mesmo, assim, com menos de 10 anos eu já estava brincando, era muito, muito precoce. E aí eu passei a achar o rádio um aparelho incrível. Então, quando criança, eu ia dormir e minha tia me deu um radinho a pilha e eu ficava ouvindo aquilo, absorvendo conteúdo, ouvindo ali as rádios AM, FM, criança. Então, eu peguei muito aquela época do início do satélite, Transamérica, Jovem Pan, né? E aí, Cidade. Exato, eu comecei a ficar muito encantado, mas ainda assim, Alexandra, eu tinha a vontade de trabalhar na rádio, mas não como um locutor, não como um apresentador, mas como um técnico. Eu sempre, eu gosto de eletrônica, meu pai sempre um cara muito muito proativo no sentido de, pai, quero conhecer tal coisa, ele, vamos lá. Eu tinha ido na Paulista. Eu falei, pai, eu quero ir onde ficam as rádios. Eu vi as torres, mas eu olhava para aquelas torres com um fascínio de um dia mexer nas torres, nos equipamentos e não na comunicação. E aí foi o rádio, para ir para a comunicação, foi uma questão de consequência, porque eu era muito tagarela desde pequeno. E aí, quando eu fui perceber, eu era o menino dentro da sala mais comunicativo, era o representante de sala. E aí, de repente, numa festa junina, me deram um microfone, eu estava lá fazendo a narração do Correio Elegante, e até eu era horrível no futebol, não jogava nada, e não jogo nada, eu sou muito ruim de futebol, eu era aquele moleque que olhava o gol e chutava torto, até que um dia tinha uma caixa de som com um microfone, que era da festa junina e estava lá. E um dia eu peguei, bem, amigos, vai começar o jogo, bola dominada pela ponta direita, comecei a narrar. E aquilo foi incrível, assim, todo mundo, uau, eu fiquei popular na escola e, putz, foi uma consequência. Quando eu vi, eu era realmente um comunicador, a eletrônica acabou ficando de lado
e a paixão de falar, de se comunicar, de se relacionar com as pessoas acabou sobressaindo e aqui estou, né? Aprendendo até hoje. Eu tive um colega de curso que ele disse que ele era muito ruim de futebol e de videogame. Então, o pessoal, os colegas dele ficavam jogando videogame e ele ficava narrando a partida. E hoje ele também faz trabalhos como locutor esportivo. Então, quer dizer, já que ele não era bom naquilo, então você é bom em outra coisa, né? Aí acabou indo para a locução. É muito engraçado isso, Alexandre, porque é um meio de você se socializar. O futebol, né, na educação física, é impressionante. Todo aquele garoto que joga bem bola, ele sobressai. Todo garoto, aquela pessoa que tem ali uma habilidade diferenciada no teatro, na matemática, no português, é um meio de se firmar ali naquele grupo de pessoas. E, poxa, como eu era ruim de futebol, e eu nunca fui um aluno, assim, excepcional, né? Apesar de eu gostar muito de eletrônica, não significa que eu era o aluno das melhores notas. E aí a comunicação se tornou algo muito, muito natural, muito orgânico na minha vida e aí toquei o barco. Realmente, narradores, a grande maioria são péssimos jogadores de futebol. Então, aí agora eu queria saber como foi o seu primeiro emprego, como foi o seu primeiro dia de trabalho, né? No seu primeiro emprego, foi na rádio? Nada, que isso, eu comecei muito cedo. Eu, com 12 anos, estava até falando agora há pouco com a minha família. Com 12 anos, eu trabalhei com meu tio numa sapataria. Eu colocava capa de camurça, pedaço de couro no salto de sapato, acabava cheirando muita cola por isso. Depois, com a paixão pela eletrônica, eu com 13 anos, eu estava trabalhando numa equipe de som onde eu carregava equipamentos e acabava fazendo ali algumas manutenções. E o rádio surgiu ali de 14 para 15 anos numa rádio pirata, né? Não era comunitária, não, piratinha, num bairro. E eu nunca vou me esquecer desse primeiro dia. Meu pai, ele fazia carreto, tinha uma Kombi, e aí ele foi pegar umas latas de tinta lá num bairro onde eu morava e tinha a torre anteninha lá. E era uma piratinha, mas era uma piratinha tão assim comunitária. Ela prestava realmente serviços para a comunidade. E aí meu pai falou, pô, eu tenho um filho. Meu pai sempre foi muito entusiasta. Então ele, pô, eu tenho meu filho é fodido, vendeu eu de um jeito lá, mentiroso pra caramba. E aí eu fui e eu olhei e tinha um locutor que fazia essa rádio, ele tinha problema com leitura, não conseguia ler e precisava de alguém para ler o horóscopo, dar as notícias. E a rádio na comunidade daqui de São Paulo, na periferia de São Paulo, então a rádio tocava muito rap. O locutor chamava até John Brown, um baita negão assim. E aí, beleza? E aí eu dava horóscopo. Eu lembro que a minha primeira entrada no ar foi um horóscopo. E agora as previsões, aquela vozinha. Eu já tinha a voz firme desde novo, não tive aquela fase de tanto desafino. E aí eu fiquei louco com aquilo. Quando eu vi que eu poderia me comunicar, cada vez que eu entrava no ar, aquele frio na barriga, eu fiquei louco, fiquei encantado, a eletrônica ficou de lado. Eu era tão CDF, Alexandre, que eu morava numa favela, num barraco, e tinha um ferro velho perto de casa, chegou uns lotes de Itautec, aqueles computadores antigos, terminais de tela verde, não sei se você chegou já pilotar Conheci. o verde musgo, né? Então, eram os tal do XT. Eu montei um computador na unha. Então, eu era o único morador, assim, lá do bairro e até de quem tinha melhores condições, que tinha um computador dentro de um barraco com uma impressora matricial. Então, eu era muito nerd. E aí, poxa, eu sempre gostei muito de ler. E a leitura foi importante para mim porque foi um fator que fez com que eu entrasse nessa radinha. E lá e fiquei. Só que assim, é engraçado, né? Eu fiquei nesta rádio uns 6 meses porque eu fiquei tão louco em fazer rádio que eu queria fazer rádio, mas de verdade, fazer locução, entrar no ar, porque eu já ouvia muito rádio. Era como se despertasse, mas eu não tinha muito espaço nessa radinha, porque já tinha locutor a pau, tinha uns 17 locutores. E eu fiquei 6, 7 meses, chegou uma outra rádio nesse bairro, essa rádio foi uma das rádios mais procuradas pela Polícia Federal,
ali nos anos 90, meio dos anos 90, chamada RCP, uma rádio black. Tenho muito orgulho de falar que fiz essa rádio, porque eu aprendi a fazer rádio fazendo lá. É verdade. Na época era assim mesmo, tinha que ser rádio pirata, não tinha outra alternativa. Para quem não tinha opção de fazer um curso, pagar por um curso, tinha que trabalhar numa rádio pirata, não tinha outro jeito. E eu não tinha grana para fazer a tal da rádio oficina, o Senac, então não tinha condições, morava na quebrada mesmo. E eu fiquei 6 meses nessa primeira rádio. Mas esse primeiro dia foi muito marcante, sabe, Alexandre? Senão eu vou falando muito aqui, eu vou perdendo o foco. Mas é assim, o primeiro dia eu jamais vou esquecer, eu dei o horóscopo e isso ficou marcado na minha cabeça. É uma droga que entra assim no sangue, na cabeça, e aí você tá aí, eu já estou mais de 20 e tantos anos fazendo essa brincadeira. É uma brincadeira que deu certo, né? E qual foi a rádio que você mais gostou de trabalhar? Olha, Alexandra, é engraçado. Passei por grandes emissoras, né? Trabalhei 9 anos e meio na Mix, passando todo o processo de implementação de rede, falando para todo o Brasil, Transamérica também. Eu fiz Metropolitana, sabe, uma puta rádio legal, mas a rádio que mais marcou, que mais me deixou assim, memória afetiva, foi a Rádio Rap, a Rádio RCP, uma rádio black em São Paulo, uma rádio clandestina, mas que cobria toda a cidade de São Paulo, e eu muito novo, muito moleque. É engraçado, muitas pessoas reclamam de situações precárias. Aqui não tem estrutura onde eu trabalho, aqui, poxa, a vida não tem isso, não tem aquilo. Eu sempre olhei do tipo, nossa, quanta coisa precisa ser feita aqui e eu vou fazer. Então, assim, sempre enxerguei o caos e as limitações como oportunidade, porque é muito mais fácil você absorver novas atribuições, responsabilidades, em locais onde tem espaços. Então, uma rádio como essa pegava em São Paulo inteira, mas não tinha estúdio de produção. Então, terminava o horário e ia montar a vinheta. Foi onde eu comecei a me aperfeiçoar muito em produção. Não tinha redator? Ótimo, vou escrever. Então, é um terreno muito fértil. E fazer rádio black, eu até botei um vídeo nas redes sociais, se eu não me engano, ontem, justamente falando disso. Eu aprendi muito na prática a lidar com persona, né? Com o perfil da rádio, o que o público realmente quer ouvir. Imagina uma rádio black, eu, um adolescente de 15 anos, e tendo que falar com a galera que é do rap, sabe, que curtia Racionais MCs, Edinaldinho. Então não adiantava eu, oi gente, boa tarde, que alegria ter você aqui, coração. É rádio de mano. Então eu sou branquelo, cabelinho liso, Backstreet Boys, eu lembro que eu tinha até um topetezinho. De repente eu me tornei o locutor mais mano, mais negão da rádio. Quem ouvia, eu até evitava ir nos eventos da rádio, porque eu era uma grande frustração, porque todos projetavam uma imagem na cabeça de um cara, sabe, o Ice Blue dos Racionais MCs? E na verdade sou eu. Então era uma frustração quando as pessoas me viam, porque eu consegui construir na rádio uma ideia de um cara. Aí, rapaziada, salve, salve, estamos aqui cobrindo toda São Paulo, vamos falar do Tupac e tal. E aí eu peguei toda essa sacada, trejeitos de mano, que me deu muita projeção para encarar qualquer outro tipo de cenário. Prova disso é que quando eu saí da RCP, eu estava com 17, né, eu estava em rádio pirata, mas eu não estava burro, né? Eu falei, rapaz, se eu fizer 18 anos e continuar em rádio clandestina, eu vou para cadeia, porque é crime federal. E aí, quando eu estava com 17, eu me planejei para largar esse tipo de rádio e conseguir um emprego no Nordeste para trabalhar numa rádio axé. Tocava asa de área, chiclete com banana. Então imagina você sair de uma rádio rap da periferia de São Paulo e de repente tá lá em João Pessoa, numa rádio chamada Arapuã, cobrindo o carnaval. E foi muito rápido para mim, porque da mesma forma que eu tive que me adequar para o black, eu com poucas saídas, estudo de campo, eu já estava entendendo a linguagem e que as pessoas esperavam de uma pessoa que estava numa rádio tocando axé music. Isso é que eu acho que eu admiro em você, porque eu não tenho essa facilidade. Por exemplo, eu não me vejo numa rádio jovem ou numa rádio popular, porque eu não tenho esse pique. Você fala bem rápido, você consegue acompanhar o ritmo. Eu não, eu sou bem mais lenta, eu não consigo. Para mim
eu me identifico com uma rádio adulta. Agora, para mim, se eu tivesse que sair de uma rádio adulta para ir trabalhar numa rádio jovem, eu já não ia conseguir, mas você já tem essa facilidade. Então, isso que também eu acho que faz com que você se destaque, né? Você consegue se colocar em várias situações. Ô, Alexandra, mas eu vou te falar, já vou te dar um exercício de desconstrução dessa coisa da velocidade. Sim, ela foi, de uma certa forma, muito difundida ali nos final dos anos 80, 90, início dos anos 2000, mas hoje já a velocidade não é mais um parâmetro, uma necessidade ou algo fundamental para um locutor de rádio jovem. Está muito mais atrelado à linguagem do que à velocidade. E, sim, eu peguei Transamérica 10 e 8, adrenalina, pá, 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 pá. Hoje já existe um exercício bastante claro e consistente nos veículos que falam com jovens de diminuir esta velocidade e ter, sim, um linguajar, a sacada, a comunicação mais conectada com esse público. Então, hoje, por exemplo, uma rádio jovem, se você ouvir a Metropolitana, ainda tem algumas programações corridas, sim, mas a grande maioria já está diminuindo. A Mix, que é uma rádio que eu trabalhei muitos anos, nossa, porrada pra caramba. Hoje, se você der uma ouvida, até entrou agora uma locutora nova à tarde lá, que é a Juliana Molina, minha amiga, das 10 às 2 da tarde. Cara, ela é a mesma locutora da Nova Brasil FM e tá fazendo. Então, assim, já não é mais a velocidade um fator. Mas, assim, existem os trejeitos. Eu acho que, assim, sabe, Alexandra, você tem que estar fazendo aquilo que realmente você gosta. Eu vou te dar um maior exemplo, assim. Eu, particularmente, gosto muito de ser provocado em segmentos diferentes. Agora, hoje, terça-feira à noite, eu estava até agora há pouco na Paulista, numa rádio onde eu sou diretor, que é a Musical FM. A Musical é uma rádio gospel, é uma rádio religiosa, e ela, enfim, tem várias igrejas lá, e eu sou um dos diretores lá dessa emissora. Nós temos um projeto de conteúdo para atender esse pessoal. Tá? Agora, no horário das 6 da tarde, a igreja locatária encerrou o contrato e vai entrar outra, só que agora está com a programação musicada. E aí, o que eu fiz? Existe um produto que vai ser lançado na rádio, que vai ser lançado na semana que vem, que é um curso de teologia apologética. Olha que loucura. Então, assim, outro mundo, outra linguagem, outra forma de se comunicar. Aí eu cheguei agora há pouco no Fabiano. Fabiano, abre o microfone aí. Gente, boa noite para você. Agora às 6h25 eu quero falar para você do curso de apologética. Apologética é defesa da palavra. Então é muito engraçado. Essa provocação te torna muito mais flexível e muito fácil, mais propenso a absorver coisas, né? Então, já teve dias, por exemplo, eu gravo para a Globo, do Rio de Janeiro. Gravar um conteúdo do Zorra, né, do programa Zorra, e passar um pouco, e o próximo texto é um texto da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu vibro com essa diversidade, que eu falo, gente, que loucura. Você respira fundo. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Não perca. Direto da sede mundial. Depois, não perca. Zorra. Então é muito legal isso. Essa provocação, esse laboratório, te deixa muito ágil para se adequar em qualquer situação. E, por favor, desconstrua essa coisa da velocidade, porque se você parar e se sentir à vontade no linguajar mais jovem, você tem um timbre, você tem todas as condições para estar falando de uma rádio da molecada também. Eu acho que o meu perfil é mais tipo programa de MPB, Love Songs, Nova Brasil, Alfa, Antena 1, talvez mais ou menos isso. Sou meia séria, né? Então eu acho que eu vou mais por aquele perfil mais sério e tal. Mas vamos ver no que vai dar. A gente vai tentando até conseguir. E em qual rádio você ganhou mais experiência dessas todas? Eu acho que, olha só que engraçado, né? Como eu sou o vira-lata, a RCP foi onde eu mais
tive liberdade. Nessa rádio eu fui voz padrão, eu fui redator, eu fui coordenador, eu fui de estratégia, fui de criação, fui tudo. Na Transamérica também. Na Transamérica eu botei muita mão na parte de identidade, mas a primeira rádio onde eu realmente andei em todas as áreas foi nessa rádio chamada RCP. A Mix foi legal? Foi, mas como é uma rádio de uma estrutura muito grande, muito bem organizada, eu me sentia muito limitado à minha função e por mais que eu tentasse cavar outras oportunidades. Na Rádio Gospel, nossa rádio, na rádio do R.R. Soares. Mas acho que a que mais mesmo me deu experiência e bagagem foi a RCP, Rádio dos Mano. E, e essa rádio que você fez na Paraíba, em João Pessoa? Sim, eu fiz uma rádio lá chamada Arapuã FM. Essa rádio, que também tem TV, foi praticamente a TV que projetou aquele Siqueira Júnior, que está na Rede TV, que faz um programa direto de Manaus. É muito doido aquilo. E foi muito lá legal. Você fazia só locução? Então, eu sempre fiz coisas além da locução. Por exemplo, eu trabalhei como locutor nesta rádio, mas eu também trabalhava numa produtora em Recife. Eu ficava em segunda a sexta em Recife, final de semana ia para João Pessoa fazer locução. Então, de semana eu gravava e montava plásticas, vinhetas e tudo mais, e no fim de semana eu era locutor. Sempre tive muita sorte de poder estar fazendo coisas além de função. Eu me incomodo muito, sabe, Alexandra, com monofunção. Mas isso, sabe, caras que eu passei na minha caminhada e ouvi falando, isso aí eu não faço porque não é da minha função, ficaram para trás. Hoje o mundo é multifunção. Eu estava agora há pouco na Paulista e eu pude observar a CNN está do outro lado da rua. A nossa rádio lá, a musical, fica no prédio da Energia 97, que é na frente praticamente da CNN. E tinha uma repórter fazendo algumas entradas ali na Paulista. O que tinha? Antigamente, um tipo de negócio como esse tinha um furgão com uma parabólica no teto, um cara operador de áudio, um operador de câmera, um técnico para fazer qualquer suporte. Ela tinha um pedestal, um iPhone, o foninho branco e uma luzinha lá. E o que eu vi do lado era um estagiário só para cuidar, para não roubar o telefone. Então, olha só como essa pessoa, que é jornalista, teve que absorver novas habilidades, como posicionamento de câmera, né? Saber utilizar o equipamento ali a favor dela, até mesmo conexão de transmissão e ainda ser repórter. Então, acho que eu sempre fui muito inquieto, nunca me arrependi. Já fui chamado até de idiota. Não, Ferri, você é um idiota por estar fazendo isso. Fala, olha, cara, se ninguém está fazendo, eu prefiro ser um idiota corajoso do que ir dormir sabendo que existe esse problema e não vou fazer nada. Você gosta de arriscar e aprender, né? Isso te torna mais rico de conhecimento, né? Aumenta os seus conhecimentos. É bom isso. E o que te ajudou a evoluir na sua carreira? Eu acho que justamente a consciência de que eu tenho que sempre estar aprendendo, Alexandra. Nesse nosso meio, a gente Tentar encontra várias oportunidades. Por exemplo, nesse momento eu estou estudando marketing digital, como num tempo atrás eu estudava software, chama de DAW, né, de produção de música. Eu cheguei a fazer jingles, vinhetas cantadas, eu aprendi a fazer masterização. O que isso tem a ver com locução? Eu acho que sempre estar aberto para aprender coisas novas é muito legal. Eu estudei publicidade, então, por exemplo, eu fiz umas imersões muito interessantes. Cheguei a ser sócio de uma marmoraria, sabe? O que vender pedra e granito tem a ver com rádio? Tudo bem, claro que eu não vou ser um instalador de pedra, mas qualquer tipo de negócio necessita de comunicação para dizer que está ali à disposição. Então, isso foi para mim muito legal, porque eu falava assim, isso foi antes de eu abrir a RF Media. Caramba, se eu consigo vender pedra e granito, mármore, eu consigo vender conteúdo, eu consigo vender comunicação. E isso é muito legal, você está
desapegado ou desprendido de qualquer preconceito, te leva para lugares muito distantes. Então, eu cheguei para a China participar de feira de pedras por causa dessa marmoraria. Olha que legal você falar, poxa, eu fui para a China, fiquei 20 dias lá, mas estudando, sabe, fazendo imersão. Em Pequim? Eu fui para Pequim, Xangai, Xiamen, Guangzhou e peguei um trem-bala e fui para Zibo, no meio do país. Então foi maravilhoso, uma puta imersão cultural. E o que me levou lá não foi nem o rádio, foi a marmoraria, mas tendo eu ali responsável pela comunicação dessa marmoraria. E é muito legal isso, sabe? Porque, Alexandra, eu lembro que quando a gente inaugurou o showroom dessa marmoraria, isso tem mais de 10 anos, eu peguei uma corneta, sabe essas cornetas? Alô, alô, pamonha! E eu, perto da rua, lá no semáforo, perto do Center Norte, a gente fez uma inauguração dessa marmoraria, e eu peguei a corneta, e olha como a comunicação é importante. Eu lembro que eu vendi uma pia de R$ 6.000, porque parou um carro, eu olhei para a mulher meio bicuda, o cara também, e olha como a comunicação é importante. Eu falei, olha o rosto dessa senhora, ela está triste, está abatida. Sabe por quê, maridão? Porque ela precisa trocar aquela pia horrível naquela cozinha. Mas passa agora aqui na frente, na Top Mármore, porque a gente tem uma condição especial. Sabe aquele mármore bonito, aquele preto, granito preto, preto absoluto? Chegou a mulher começou a rir, o cara também. Eles encostaram o carro lá e depois me falaram, meu, tem um cara louco lá, que parece que ele é vidente. Mas eu tava atirando para todo mundo, falando tudo quanto é coisa, mas tentando buscar uma conexão. E conectou. Eu falo muito que é o rabinho do Avatar, sabe? Quando coloca o rabinho, pum, colou, já era, velho. Agora, isso aqui que eu ia te perguntar, na China, como é você vender ou lidar com os chineses, né? Como que é o mercado comercial lá da China? Eu vou te É falar diferente daqui do Brasil? Ah, demais. Eu vou te falar uma coisa muito louca. Quando eu estava nessa empresa, eu era sócio lá, eu ia muito para o Espírito Santo. E o estado do Espírito Santo é um dos maiores exportadores de minério, né, de chapas e blocos e pedra. E a China importa 80% do que é extraído de pedras. E vai tudo em bloco para a China. E tem a maior feira do mundo, que é em Xiamen, né, do segmento. Vamos. Aí eu fui. Nós fomos Você da fala condição. bem inglês? Eu engano, Alexandre. Eu engano. Eu consigo enganar bem. Mas foi muito louco isso, porque a gente foi para visitar essa feira e foi para comprar alguns produtos, pedras artificiais. E os chineses são super agressivos, né? Então, o chinês com aquele inglês horrível. How many containers? Quantos containers você quer comprar? Então, assim, foi uma experiência muito louca, uma cultura totalmente distinta da nossa. Comi cachorro e não sabia disso. Tinha uma intérprete nossa, porque mandarim eu não falo nada, né? E eu, Beck, falei para ela, me leva num restaurante de vocês aqui, onde vocês comem habitualmente, e não me fala nada. Só peça o que você comeria. E aí chegaram pratos super diferentes, os macarrão estranho, aí tinha uma gelatina branca com feijão no meio, e veio um macarrãozinho com os pedacinhos de carne. Aí, tell me about, né? Me fala sobre o que eu comi. Aí ela foi lá, pasta, dog. Na hora que ela falou dog, eu, dog? Oh, no, dog! I can't believe it! I ate dog! No! Mas assim, incrível, é Foi cultura. só cachorro? Comi um cachorrinho, comi um pedacinho de Ou foi... cachorro. Você não teve escorpião, não teve Não, rato, não teve não, barata, não. espetinho de barata, essas coisas assim, não, né? Não, mas você sabe que uma coisa que eu vi na Espetinho rua, de sabe? gafanhoto. Não. Você sabe que eu vi um carrinho de tipo de pipoqueiro que tem aqui no Brasil, levando umas carnes defumadas. E aí o Beck me mostra o que que é. Tinha pato, tinha uns bichos nada a ver, aí tinha carne de cachorro também. Eu falei, nossa. Mas é muito legal isso, Alexandre, porque da mesma forma que comer boi na Índia é um pecado total e comer carne de cachorro no Brasil também é uma coisa muito fora da nossa cultura.
Mas é legal a experiência. E o que me levou para a China? Comunicação. Então, você ter estar desprovido, né, de qualquer preconceito é muito legal. De você, por exemplo, se eu não tivesse a cabeça condicionada em visitar obras, ver como se aplica pedras, né, como é esse segmento, eu jamais teria aberto a minha cabeça em um dia abrir uma empresa de comunicação que a gente tem hoje. Porque aí foi quando caiu a ficha. Eu fazia horário no rádio e era sócio dessa marmoraria. Aí uma hora eu falei, gente, se eu consigo vender pedra, eu consigo vender conteúdo. Então isso... Quando que você percebeu que você era bom em vender? Quando eu precisei fazer a minha primeira venda. No rádio? Na necessidade. Porque o rádio a gente, assim, o profissional de comunicação que se condiciona a apenas ser um desanunciador é muito triste, porque aí ele entra numa esfera do papagaio. Nós trabalhamos com comunicação, somos vendedores. Você tem que vender a ideia de que aquele momento ali que ele está ouvindo é o melhor momento, é a melhor opção. A gente tem que vender a ideia que determinado produto, que a gente vai falar ali no ar, ou determinada promoção, é a melhor promoção. Então, nós temos aí já uma predisposição em destacar, exaltar as qualidades de um determinado negócio. E quando eu abri a empresa para valer, aí dói no bolso. Você começa no negativo, tendo que buscar viabilidade. Mas eu sempre fui muito assim, sabe? Eu lembro, é engraçado isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu fiz um cursinho gratuito da prefeitura em Minas de eletrônica. Foi bem curto, assim, mas foi bem bobinho, mas eu queria muito. Eu cheguei lá, já tinha fechado a turma, não tinha mais vaga. Eu olhei para a cara da diretora e eu falei assim muito, de forma muito verdadeira. Era o meu sonho estar dentro dessa sala. Eu queria muito estar aqui. Você não tem noção de como isso é importante para mim, porque realmente eu queria estar lá dentro. Por favor, pense com carinho. Foi um apelo. Eu vendi a ideia, eu como um bom investimento estar dentro daquela sala. A mulher olhou os olhos, marejou assim, e ela saiu, voltou e falou: Você pode pegar. E eu peguei essa turma andando. Então, assim, nós temos uma habilidade de comunicar, e quando você pega no ponto emocional, você consegue derrubar barreiras, objeções absurdas. Vou dar outro exemplo. Eu sempre morei. Percebi isso, você falando do Rio de Janeiro, das Olimpíadas. O argumento que você usou na FM na entrevista. Foi. Então, quer dizer, percebi isso ali, né? Mas é bom, é uma qualidade. Você já foi naquilo que realmente tocou os cariocas, né? Então, aí já foi meio caminho andado para você conseguir o que você queria. Dali, aí você continuou e deu certo. É uma coisa muito louca isso, Alexandra, porque quando a gente consegue o gatilho, né? Quando dá o estalo, vou dar um exemplo. Eu sempre morei na minha adolescência numa favela. Eu era da periferia. E eu lembro que com 18 anos, 19, eu consegui um dinheiro para dar entrada num apartamentinho meu. E Nossa, aí um sonho. 18 anos? Foi muito novo. Caramba! Foi muito jovem. Imagina isso no final dos anos 90 ali, né? Outras taxas de juros, não tinha essa facilidade toda. E eu lembro que eu fui no showroom do prédio lá, né? No stand, eu quero, o cara, mas você é muito jovem. Eu, não, mas eu consigo, até a hora que acabar a construção e entrar o financiamento bancário, vai dar tudo certo, tal, eu tenho como provar. Eu lembro que eu fui chamado para uma entrevista com a gerente da Caixa na Faria Lima, na sede do prédio da Caixa, porque ela não achava certo, eu era muito jovem, tipo, e ela olhou para mim, eu lembro, uma loira, uma senhora, falou assim: olha, não me leve a mal, mas eu não vou poder liberar esse crédito para você, porque você é muito jovem. Você é muito jovem, essa é uma responsabilidade, é uma escolha muito séria, tudo. Eu olhei bem nos olhos dela e falei assim: a senhora tem filho? Aí ela olhou assim, né, já se sentiu provocada. Ela falou: tenho.
Aí eu mandei na sequência. Se seu filho quisesse investir o dinheiro dele na compra de um apartamento ou gastar em festas e farras, qual que seria o conselho da senhora? Mandei desse jeito, foi instintivo demais. A véia encheu o olho d'água. Não, não. Baixou a cabeça. Ela ficou assim, perdeu o chão. E eu segurei ela no olho. Falei, olha, é tudo ou nada, eu preciso disso. Para mim é muito importante. Eu vou cumprir. Na hora ela liberou para mim. E quando eu fui assinar o contrato final, eu entendi a preocupação dela. Tudo casal maduro, mulher grávida, cara, cabelo branco, e eu lá de boné pra trás, moleque, assinando. Onde é que eu assino a parada aí, tia? Muito bom, muito bom. Mas deu certo, isso aqui vale a pena. Então, aí, vamos continuar aqui a entrevista, porque agora eu me perdi um pouco. Com a evolução da tecnologia, você chegou a pensar que o seu trabalho no rádio iria acabar? Não, nunca pensei dessa forma. Assim, o que eu trago muito como reflexão é que talvez o meio de transmissão por FM, frequência modulada, essa coisa, sim, eu acho que nós vamos enxergar o fim deste meio de consumo. Mas o rádio, né? A palavra rádio, radiação ali, né? Em radiar, ela está muito mais atrelada a um contato, uma pessoa comunicando com a outra, né, passando conteúdo, e hoje cada vez mais em duas vias. Então, eu acho que o rádio, sim, nós vamos enxergar o fim do meio do transmissor e mas uma pessoa buscando outra para formar a sua opinião, para se informar, jamais vai se perder. Então, desse ponto, eu estou muito tranquilo e sempre assim enxerguei a tecnologia como um agregador, e falar que vai acabar só se as pessoas ficarem mudas. Mas sim, eu sou a maior prova de que a tecnologia ela democratiza, né? Ela dá oportunidade, ela inclui novos players. Eu não sou herdeiro de ninguém, Alexandra. Eu nunca tive concessão de rádio. Meu pai, minha mãe, coitados, são pessoas extremamente humildes. O que me trouxe, o que me colocou dentro desse mercado de geradores de conteúdo? A tecnologia. Vou te dar uma história muito engraçada. Quando eu abri a RF, no segundo ano, eu coloquei um stand em Las Vegas, na NAB, na maior feira de mídia. Eu fui chamado de louco por isso. Aí veio o Tutinha. Você é corajoso, hein? Você é corajoso. Sou pirado. Você arrisca mesmo. Sou pirado. Eu não sei se eu tenho essa coragem, mas Foi te louco. admiro, viu? Te Mas admiro muito. Oh, obrigado, Ali. Que isso, eu sou piradinho mesmo. Mas olha só que coisa louca. Tutinha, dono da Jovem Pan. Imagina, esse cara, ele passa ali no estádio do Pacaembu, olha o estádio do Pacaembu, é o nome do vô dele. O cara é sangue azul, né? Família extremamente tradicional, paulistana. Então, esse cara teve uma outra vida do que a minha. Ele veio no corredor, sentido a gente, estava eu, Henrique do Vale, Max Moreto, uns amigos meus do rádio, e aí ele olha para mim, eu nunca trabalhei na Jovem Pan. Esse cara fala assim, o que você tá achando dessa feira? Aí eu falei, e eu, como sou meio bocudo, eu mandei na sequência. Falei, essa feira tá igual a sua rádio, Tutinha. Ele, como assim? Tá mudando tudo. Ele, como assim? Ele se sentiu provocado. Me fale mais de você. Desse jeito, é o doutor Pimpolho. Falei, ó, Tutinha, a gente tem notado. Eu não quero nem saber, meu. Vai se fuder, Tutinha. E desse jeito, tipo, quem é você na fila do pão? E eu falei, olha, Tutinha, você percebe o número de câmeras, né? Essa coisa tá tudo muito mais multimídia, o streaming, e a gente percebe que você tá movimentando a Jovem Pan. Aí ele, o que você faz? Olha, eu sou um gerador de conteúdo, blá, 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 comecei a falar, aí ele me corta. Ele, já entendi, você tem uma redinha de rádio. Quando ele falou isso, eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, Tutinha, fazendo uma conta de padeiro, eu já tenho mais rádios que você. Eu só não tenho volume de dinheiro, mas isso pode ser uma questão de tempo. Aí ele olhou, imagina um cara daquele que tem o vô dele no nome de um estádio. Ele olhou e gostei de você, gostei de você.
trocamos telefone, fiz reunião lá na Jovem Pan, fiquei 1 hora na sala dele. Ele gosta de você, você é corajoso, você gosta do que faz. Ele gosta de gente ousada, né? E o que me permitiu falar daquela maneira com ele, Alexandra? Tecnologia. A tecnologia. Porque se eu dependesse de uma família minha tradicional ou de algum político, imagina, eu vim de uma comunidade chamada Jardim Peri, aqui em São Paulo, que é uma favela. Então, é a internet, a tecnologia que permitiu eu ser, de uma certa forma, um gerador de conteúdo. Então, essa coisa da comunicação não acaba nunca. E o rádio, é claro, com o 5G, a gente percebe, cada vez mais as pessoas consumindo streaming vão estar consumindo determinados canais, mas não necessariamente, única e exclusivamente no FM, ou AM, ou seja lá, qualquer nomenclatura tradicional aí do rádio. Então, você teve algum fã, assim, no rádio, Eli Correia, Afanásio Zajad? E não sei quem mais, não sei, você teve alguém que você ouvia muito no rádio e resolveu seguir aquele caminho ou não? Você buscou uma fórmula só sua? Não, eu fui influenciado por muitos bons profissionais, né? Então, quando pequeno, o Djalma Jorge, o próprio Tutinha, que fazia um programa de humor na Jovem Pan, me influenciou muito. Esse humor meio ácido meu, sarcástico. Às vezes o pessoal fala, Fê, isso é muito sarcástico. É um pouco de influência disso. O Emílio, do Pânico. Eu também fui muito influenciado pelo Louis Rivellini, um puta mestre, assim, muito próximo ali, que me deu oportunidade na Mix. Esses tipos de figuras, o Walker Blas, que é um puta cara do rádio, Vaguinho também, que é mais contemporâneo, mas sim, tem todo o meu respeito e sempre achei muito, muito, muito bem sucedido no que se propôs a fazer. Então foram figuras. Esses mais tradicionais, assim, do rádio, eu vou te falar que eu acabei gostando muito, assim, eu ouvia muito a CBN, então o Heródoto Barbeiro, gostava muito do Heródoto Barbeiro, quando ele fazia o Jornal da CBN. Ricardo Boechat também, ele é mais contemporâneo, mas eu falo mais novo, assim, de influenciar e falar, pô, é do caramba, né, meu? Como esse cara é inteligente, como ele segura ali na conversa. Então o Heródoto Barbeiro foi um cara que eu gostava muito de ouvir, e ele era muito desprovido de ser locutor. Ele realmente era um apresentador com problemas de dicção até hoje. Você ouve o Heródoto, tem horas que ele embola, mas é um cara muito inteligente. E eu acho isso muito legal, porque é humano, é o cara, é o jeitão dele falar. O que importa é o conteúdo. Tem muita gente de dicção perfeita, linda, mas não tem conteúdo. Então, entre uma dicção clara, perfeita, e um cara que tem conteúdo, meu voto é no conteúdo, entendeu? Foi isso que te ajudou, né, a chegar onde você está hoje, né? E quais foram as maiores dificuldades na sua carreira profissional que você enfrentou? Ô, Alexandra, eu enfrento até hoje. Para chegar até aqui, eu tenho que pagar um preço. Eu não vou falar que é um preço alto, não vou mensurar esse preço, mas paga um preço. Eu vou dar um exemplo. Nas rádios onde eu passei, até lá na Rádio dos Manos, eu acabava tendo muitos desafios de ciúmes. Então, por exemplo, se eu era um cara que fazia locução, terminava o horário e ia para o estúdio estudar, fazer vinheta, criar coisas. Isso incomoda para quem é acomodado. Então, eu enfrentei isso. Por exemplo, eu percebi que, pela minha espontaneidade, minha franqueza, em algumas situações, eu perdi algumas oportunidades. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. E sim, tem pessoas que preferem, não vou usar a palavra puxa-saco, tem gente que prefere ter aquele que fica toda hora fazendo afagos. Nunca fui o cara dos afagos. Eu tenho uns vídeos meus antigos lá na Mix em que o pessoal, se eu fosse hoje, naquela idade, nesse mundo de YouTube, eu seria um youtuber, já estaria ganhando dinheiro com o YouTube. Eu era um cara, eu sempre gostava de criar muito, sabe? De fazer coisas engraçadas.
E eu acho que isso, na minha carreira, em alguns momentos, eu lembro que os meus amigos falavam muito, Ferri, mas você tem tudo para ser coordenador. Você é um cara que lida bem com pessoas, a gente te conhece, porra, você é um cara pé no chão, você é trabalhador, tudo. Por que que não vira coordenador? Pode ser que talvez para esse tipo de relacionamento que demanda um pouco de lobby, de puxar um saquinho ali, alguma coisa ou outra, eu acabava tendo problemas, porque eu falava, uma vez eu lembro, dentro de uma rádio grande, eu bati a mão na mesa e falei, parem de achar que eu tenho que ser coordenador, porque não é para eu ser coordenador. E tá tudo certo, também nunca fui amargurado com isso, nunca tive esse problema. E posso falar, Alexandra, se eu tivesse sido coordenador de uma rádio, talvez eu teria limitado essa minha energia numa só emissora. E hoje, quando eu ando pelo país, quando eu vejo emissoras de todo o país contando com o nosso trabalho, com a nossa influência, eu acho que é muito mais legal você dar escala, né? Poder dar oportunidade para muito mais parceiros, amigos. Em uma das palestras em Campo Grande, lá a menina, o pai dela faleceu, ela assumiu a rádio, ela, Ferri, com o olho marejado, assim, querendo chorar na minha frente, Ferri, muito obrigado por tudo que você faz, por todo o trabalho que você entrega, porque eu estava perdida e o teu produto me deu aqui uma outra vida dentro da rádio e te ouvindo e acompanhando as suas coisas, eu pude me estruturar melhor. Então, não pare de fazer isso. E pergunta se é uma rádio grande. Uma rádio desse tamanhozinho, lá do Mato Grosso do Sul. Cara, eu comecei a encher o olho d'água, quase que eu choro na frente dela. Então, olha que tesão. É muito mais legal do que ser o chefão de uma grande rádio. Eu prefiro ser de várias, então está sendo muito legal isso. Poder ajudar a vida, né, de uma pessoa, ver a vida dela se transformar para melhor, né? É muito gratificante, é verdade. E você teve que fazer algum trabalho que não fosse ligado à comunicação e à tecnologia? Eu acho que em tudo, Alexandre, em tudo da minha vida sempre teve alguma conexão com uma dessas pontas, ou na comunicação ou na tecnologia. Tirando a minha infância ali, pré-adolescência, que eu trabalhei numa sapataria e numa época recolhendo o jogo do bicho, o resto sempre foi ligado a alguma coisa que tinha fio, que luz piscava, que tinha alto-falante, ou em que eu precisava falar. Então, até na marmoraria mesmo, né, eu era o cara que eu criei o nome, o layout, a estratégia de comunicação. Então, sempre teve muito próximo disso. Eu acho que não tenho aqui na minha memória alguma situação em que não estive ligado em uma dessas áreas, não. Você já teve que demitir alguém que você não queria? Não, eu sempre demiti pessoas que não é que eu queria, que eu precisava demitir. É engraçado, né? Hoje nós temos ali as pessoas dentro da empresa, independente da função, eu faço questão de, quando é um desligamento, de eu fazer o desligamento da pessoa. Ah, Ferri, mas por que? Isso é um sadomasoquismo da sua parte? De jeito nenhum. É um respeito. Porque a pessoa está ali e ela está trabalhando num negócio em que tem o teu nome, que tem o teu sonho, e as pessoas absorvem, elas entram nas melhores das intenções de estar ali junto contigo. Em algum momento, por N motivos, às vezes a pessoa não tem afinidade, às vezes a pessoa perde um pouco o foco, ela se desconecta e ela precisa ser desligada. Então, da tia da limpeza, passando pela pessoa mais estratégica, gestora de um departamento, de um dos nossos departamentos, eu faço questão de ser a voz, de dar a satisfação para que a pessoa se sinta respeitada. Então, assim, todos que foram desligados até aqui não foram, eu não queria, sabe? Foi um caminho natural e uma necessidade até libertadora, porque às vezes fica parecendo que é para a empresa. Eu já cheguei a dispensar pessoas falando, isso não é o teu negócio, você vai se identificar em outra arte. Uma menina que era jornalista, mas, cara, ela tinha mais prazer em falar de maquiagem, e hoje ela é uma grande maquiadora.
E eu falei, cara, eu tenho uma obrigação, já que eu identifiquei e estou com mais coragem do que você, de te dispensar e te provocar em não buscar ser jornalista, porque o teu prazer está na maquiagem. E hoje ela é uma grande maquiadora, vive disso e está tudo certo. Uma querida, tem todo o meu respeito e eu percebo que é mútuo. Bom, que bom, né? Agora, você teve ajuda de alguém, de algum profissional do rádio no começo da sua carreira? Ah, sim, sempre tem, sempre tem. De profissionais e não profissionais, né? Eu lembro que na minha radinha pirata lá na RCP, um cara que ele estava lá como um sócio, mas ele nem é da área, ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, ó, quem sabe fazer black music, sabe fazer qualquer outro segmento, bote isso na sua cabeça. Você está entrando num setor, num segmento de música, de comunicação, de linguagem, que vai te dar muitas condições de ser popular, jovem, porque o black vai te abrir para qualquer outra coisa. O black influencia tudo. E isso mexeu muito comigo. Ali foi como se eu tivesse um choque ali, né, uma descarga de adrenalina. Na Transamérica também, Louis Rivellini foi um querido, um cara muito inteligente, super respeitado. Na Mix também, grandes amigos, Marco Antônio, o próprio Marcelo Braga, que é um dos grandes nomes do meio. Então, assim, sempre tive, e também sempre fiz questão muito de ajudar aqueles que buscam em fazer algo diferente. Sempre tem um ou outro que está observando aqueles doidinhos dentro da rádio. E graças a Deus eu tive sorte nessa caminhada. Roberto Reis, que hoje trabalha comigo, lá na RF, é coordenador da nossa rede, ele foi o cara que me contratou na Metropolitana, minha primeira rádio oficial em São Paulo. Então, porra, é um queridaço. Cara que falava, quando falava algumas merdas, né? Tá errado, Ferri. Não ficava passando mão na cabeça. É maravilhoso isso, quando você tem alguém que te traz pro chão. Tá errado. Você tá falando errado. Eu lembro que eu fiz uma demo de vinhetas chamada RF Network. Aí ele, não é network, é network. E acabou com a minha demo. Achei maravilhoso. É muito bom quando alguém se predispõe em te ajudar. Sabe um cara que eu acho assim, você conhece, o Rafael Schmidt? Eu acho ele bem assim, É um cara. sério, muito sério. É, E eu fiz um curso na Conectados e eu estava passando por vários problemas naquela época e ele é super sincero, não tá bom. isso aí. E na verdade hoje eu sei que ele foi sincero e foi bom ele falar aquilo para mim porque realmente não estava bom. Então eu ia me queimar. Então eu acho que foi até uma forma dele me proteger, né? Então realmente hoje você percebe que as pessoas que são sinceras, elas acabam até te ajudando, né? Então, isso é muito válido. Outra coisa também que eu queria te perguntar é assim, você falou, né, que teve nos Estados Unidos, tal, e teve em Las Vegas. Isso foi por conta da rádio ou não? Foi outra oportunidade que surgiu na sua vida? Não, assim, eu sempre fui muito sonhador e muito organizado, sabe, Alexandra? Por exemplo, eu sonhei em ter um apartamento na primeira oportunidade que tivesse dinheiro. Lá estava, com menos de 21 anos, dando a entrada num apartamentinho meu. Quando eu passou uns anos, eu quitei, sonhei em outras coisas. Sonhei em ter um carro, sonhei em ajudar a minha família, sabe? Eu sonhei em dar melhores condições para os meus pais, em ser um bom irmão, influenciar os meus irmãos, eu sou mais velho. E aí eu lembro que eu sonhei em cruzar a América de carro, de Miami até Boston, andar 4.000 quilômetros dirigindo. Fiquei 2 anos planejando esse sonho. Eu realizei esse sonho. E quando eu abri a RE, foi uma coisa muito louca. Peguei um carro e cruzei a América, de Key West até Boston. Você andar toda a costa leste dos Estados Unidos, entrar por Atlanta, ver o Museu do Martin Luther King, visitar a CNN americana, aquele prédio maravilhoso. Você já Passar. visitou alguma rádio americana? Cara, putz, é super bizarro isso. Nunca. Eu ia esse ano, eu ia numa comitiva da ESP, onde eu faço parte da diretoria, depois da Linguiça FM,
e eu ia visitar a Kiss FM, aquelas... Limonada de linguiça, eu não sei como é que surgiu esse nome. Eu fiquei pensando, Doido, né? Fazer uma limonada nesse limão aí, só que como é linguiça, gente. Mas ele assim, devia Alexandre, fazer comédia, né? Deve fazer humor também. Alexandra, mas eu ia esse ano visitar as emissoras da iHeart Media, mas aí veio a pandemia e tá tudo certo. Não sou de reclamar, não. Mas Las Vegas surgiu por causa da feira, que é a maior feira de mídia que tem do mundo, lá de equipamentos. E eu sabia que os grandes tomadores de decisão do segmento rádio estão lá. Então, eu fui como visitante e já no primeiro ano eu entendi que tinha a oportunidade de eu botar um stand lá. Então, imagina, eu era a única produtora lá em Las Vegas. Era muito doido, muito insano. Eu Deu achei certo. que era, eu achei que era por conta dos jogos, né? Do jogo, porque a maior parte dos homens sonham em ir para Las Vegas, mas é por diversão, por outros motivos, não por causa da rádio, né? Não, mas é que lá tem um dos locais de convenção, que é um dos maiores do mundo, que é o Las Vegas Convention Center. Então, as maiores feiras, as maiores feiras dos Estados Unidos ali, de automobilismo, tecnologia, acontece em Las Vegas. É claro, Las Vegas é uma terra cheia de shows, eventos, cassino, e aí eu nunca tive, eu sou um péssimo apostador. Uma vez só que eu botei dinheiro na maquininha, sempre enxerguei. Sim, consumi os shows, eventos lá, mas era mais pela estratégia, pelo trabalho mesmo. Ah, tá. Não, então, porque você estava falando que você veio, né, de um lugar de periferia de São Paulo e tal, né? E eu também, assim, eu nasci na Penha, mas depois meu pai faleceu, aí eu morei muito tempo em Guarulhos. E o meu sonho, tipo assim, era conhecer a Paulista, né? Naquela época, a Paulista era o máximo, né? O ponto turístico maior de São Paulo. E eu ouvia muito rádio e tinha o Walkman. Eu tinha o rádio e também tinha o Walkman. E eu participava de alguns sorteios das rádios, tal. Em Guarulhos tinha a Líder FM, eu ganhei um disco de vinil, fui lá buscar. Depois, eu gostava muito da Rádio Cidade, e tinha a Rádio Gazeta, ali na Paulista. Então, eu, às vezes, passava lá, né, e sonhava em trabalhar na rádio. Eu gostava muito de música, de rádio, aquilo para mim era um sonho, mas muito distante, que eu nunca achei que eu fosse conseguir fazer um curso de rádio. Na adolescência eu não consegui. Só agora, depois que eu estava quase me divorciando, eu me inscrevi para fazer um curso na Conectados, e eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir realizar meu sonho agora, depois de tanto tempo? E aí a comunicação começou a entrar na minha vida, assim, de surpresa. Mas eu estou falando isso porque, às vezes, você me fala da periferia e tal, né? E aí eu começo a lembrar dos meus sonhos também, da minha adolescência, das coisas que eu também passei, que deveria ser igual. E outra coisa que eu achei interessante que você disse é que, tipo, você sofreu preconceito por ser branco, né? Outra pessoa que eu ouvi dizer que também sofreu preconceito foi o Elvis Presley, né? Quer dizer, ouvi em umas entrevistas, porque ele, para cantar, ele cantava no meio dos negros, ele aprendeu a cantar com eles e se tornou um dos melhores cantores de rock dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele tinha esse diferencial. O racismo lá nos Estados Unidos é muito grande, então os brancos, eles não andavam com os negros, eles não se misturavam, e ele era o único que fazia isso. E por isso que ele conseguiu ter aquele timbre de voz e fazer tanto sucesso, né? Porque ele estava no meio de gente boa, de pessoas de qualidade. E você também, a sua experiência foi na rádio, né? Foi. Black. Foi. Aí que Engraçado. você começou a adquirir conteúdo, né, na comunicação, no rádio. Eu acho que esse foi um diferencial que você teve. Mas voltando aqui, eu queria saber, você trocou de emprego várias vezes na sua carreira e você sabe dizer
por quê? Porque a gente conversando com você percebe, você fala de tanta... Meu, o cara fez publicidade, o cara fez locução, o cara, ele gosta de tecnologia, trabalhou, teve uma empresa de mármore. Então, tipo assim, meu, o cara faz tudo. A gente não sabe Você sabe te que definir que tipo de profissional que é o Robson Ferri. Não sei, meu, não sei. Pergunta para ele que ele vai te responder, porque eu não sei. Você sabe que eu tenho duas meninas lá no administrativo da empresa, a Renata e a Sara, e elas falam que eu tenho cabeça de mulher, que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem me perder. Então, acho que eu tenho um lado mulher bem latente aí na cabeça. Vou até fazer um xixi agachado para ver se eu me encontro. Mas, Alexandra, essa coisa da troca de emprego sempre teve influenciada por um sonho maior. Então, quando eu comecei na primeira radinha e via que só ia ficar lendo horóscopo, eu enxerguei a rádio dos manos lá e fui lá e bati na porta. E eu quero estar aqui. Quando eu percebi que eu estava perto de uma idade em que se tornaria crime, eu ia responder como um adulto, estando numa rádio pirata, eu me Quer dizer, planejei você para... é louco, mas nem tanto, né? jeito meu. Exato, é engraçado isso, porque eu sou até às vezes eu acho que eu sou velhinho demais. E eu falei assim, não, eu preciso arrumar outro emprego. Quando eu fui para o Nordeste, foi porque eu não tinha dinheiro para fazer o curso de rádio, não tinha DRT, para tirar o DRT. E eu fui a passeio 6 meses antes com uma namoradinha que eu tinha, e eu fiquei apaixonado pelo Nordeste, mas como um cara esperto, eu levei um MD no bolso. Quando eu voltei para São Paulo, me ligaram falando, tu não quer vir não, tu não quer vir, tá aqui e tal, simbora. E eu fui, sem nenhum parente no Nordeste, eu encarei sozinho. E aí, quando eu peguei o DRT, eu fiquei 7 meses no Nordeste, foi muito pouco. Quando eu peguei o meu DRT na mão, era radialista pleno, eu falei, agora eu vou dar o próximo passo. Vou voltar para São Paulo e vou trabalhar numa grande rádio. E eu precisava dar uma desculpa, né, para poder me desligar da rádio no Nordeste. Aí eu tava bombando, já tava o cara lá. Aí eu falei, olha, eu preciso ir embora. Ah, por quê? Porque tu não fica. Ah, eu arrumei um emprego em São Paulo. Não arrumei nada, era papo. E arrumou em onde? Na Metropolitana. Olha só. Aí os caras, ixi, Metropolitana é radiona, tal. Cheguei em São Paulo, deixei um piloto meu na 97, nem viram. Cheguei na metrô, tinha uma fila lá, com um monte de nego fazendo teste de locução, e o Raiz era coordenador. Adivinha que rádio eu entrei 15 dias depois, em São Paulo? Na Metropolitana. Então, assim, a palavra tem muito valor, tem muita força, a palavra tem poder, né? Eu Então, ouvi isso hoje de manhã. A palavra tem muito poder, tem muito poder, realmente. tem muito poder. E Quando aí, você acredita naquilo e mentaliza aquilo, você tem grande chance de conseguir. ferrou. E aí, os nordestinos, meus amigos lá, amigos até hoje, me ligavam. Rapaz, bem, tu falou mesmo, tu tá na Metropolitana. É, Então, porque eu acho que eles estavam torcendo por você, né? sim, Porque eu tinha conseguido cruzar essa linha, né? Realmente entrar no maior mercado de rádio da América Latina, numa rádio de expressão, que é a Metrô. Então, as mudanças de emprego sempre esteve relacionadas a, beleza, agora é hora de dar mais um passo. Quando deu quase um ano de Metropolitana, pintou a oportunidade de ir para a Transamérica. Fiquei 3 anos e meio. Depois da Transamérica, eu fui para Mix e fiquei 9 anos e meio. Em paralelo a essas rádios, eu fiz Nossa Rádio, eu fiz a Musical FM, que hoje eu sou um dos diretores lá. Então, assim, as mudanças sempre esteve atreladas a novos desafios. Aquela coisa dentro de você do tipo, é hora de dar esse passo, Ferri. Sempre fui muito movido por isso. Quando eu fiz a ação de marketing Linguiça FM, é, falava para algumas pessoas, as pessoas, tipo, mano, você é louco, o que é isso? Mas eu sabia dentro de mim que era o momento de fazer aquilo, e aquilo foi muito acertado para poder projetar a nossa empresa para o mercado. Então, é uma força que move lá dentro, e sim, você abre mão até de algumas coisas meio, nossa, eu jamais faria isso. Eu sempre fui muito provocado, tá, beleza, qual o próximo passo a dar? Então, acho que é por isso que eu tenho bastante emprego aí, bastante passagens
na minha história, mas não é muito não, sabe, Alessandro? Pelo tempo de rádio, não é muito não. Não, eu sinto que quando você chega no ponto que você já aprendeu tudo que você queria, você sente necessidade de trocar. Você não consegue mais ficar naquele lugar, você quer aprender mais. Então, eu acho que foi por isso que você trocou, né, de vários empregos e tal. Não sei, eu imagino que Sim, seja sim, isso. sim, estava atrelada a desafio. Se sentir desafiado dá muito tesão, assim, para mim, frio na barriga, sabe? É aquela coisa do tipo, meu Deus, é agora. Então é muito legal isso, viver nisso. E você sabe a hora de dar esse passo, desde lá de moleque. Quando eu fui no banco lá e a gerente não quis me dar o financiamento, eu sabia que tinha condições e força. Não tinha condições financeiras, mas eu tinha como provar que tinha condições de pagar, mas eu tinha uma força que me deixava muito tranquilo de que aquele sim era o momento de eu assumir um contrato de 20 anos de financiamento. Então, eu até olhava e falava, eu não vou terminar de pagar isso com 40 anos nem a pau. Então, assim, por quê? Porque eu tinha na cabeça que tudo aquilo que eu ia pegar dali para frente de dinheiro, eu ia me organizar para quitar aquilo. E foi em 5 anos, mas disciplina, sabe, Alexandra? Essa nossa área demanda muita disciplina. Eu tenho agora, em algumas semanas, feito algumas imersões em alguns conteúdos ligados a marketing digital. E que horas eu começo a fazer isso? Acordando 4:30 da manhã, entendeu? Então, 4:30, 5 horas, estou acordado tendo aquilo. E tem horas que o sono te derruba, tem dias que, pô, calma aí, eu já estudei, vou dar uma cochilada aqui, porque eu tô cansado, mas pelo menos a minha cota do dia de conteúdo eu consumi, sabe? Que eu preciso. E é muito bom o novo. O novo te dá frio na barriga. E outra coisa, Alexandra, a gente está num mundo muito pautado pelas aparências. Se tudo der errado, tudo bem, relaxa, sabe? Você não tem obrigação de estar com o melhor carro, no melhor horário. Eu nunca fiz os melhores horários das rádios onde eu passei, sabe? Na Mix eu fazia à noite, fiz muitos anos de madrugada, mas vou te falar com toda tranquilidade. Fui muito feliz fazendo o horário da madrugada. Dei muita risada, estudei muito, li bastante. Sempre tentei extrair coisas boas, até de coisas que de repente alguns olhavam meio com desdém. Ah, eu fui sonoplasta dessa rádio onde eu sou diretor hoje, a musical, e eu trabalhava na Transamérica, na Mix. Então, tipo, nossa, mas você tá lá, sabe? Sabe as pessoas mesmo, mas o que é musical na fila do pão? Pois é, a musical hoje é a rádio onde eu sou diretor dela. Então, assim, eu plantei isso, eu fazia qualquer coisa que eu fazia dentro da musical e da Mix, tinha a mesma carga de intensidade de tesão. Hoje eu pego até birra quando de repente há uma situação do tipo trate diferente, tal coisa, porque é a Globo, a gente atende a Globo. Não, a Globo tem a mesma atenção, o mesmo cuidado que eu dou para a emissora lá de Cáceres, no Mato Grosso, divisa quase com a Bolívia ali, com Rondônia. E isso por quê? Porque eu sou um vira-lata da comunicação, eu vim da ponta, sabe? E isso é muito, muito importante a gente carregar profissionalmente, porque uma vez numa palestra no Senac, eu fui provocado por uma pessoa que estava lá na plateia. Ferri, você acha que o governo deveria absorver esses profissionais que não estão conseguindo acompanhar o mercado? Eu falo, olha, eu mandei na lata. Meu amigo, é muito arriscado você depender dos outros, sabe? Eu acho que você tem que botar na cabeça que você é um produto. Você nasce, você vai amadurecendo, você chega numa hora que você passa a ter um destaque, você vai ter o seu pico, e em algum momento você vai sair de cena. Em algum momento você vai ter que dar espaço para outra pessoa. E tudo bem, sabe? Tudo bem se isso acontecer desta maneira. Então, acho que essa é uma reflexão. O Ferri, então, tipo assim, você falou que tudo que você planejou, você conseguiu. Algumas coisas eu sempre quis muito e lutei para conseguir. Outras eu quis, mas eu não sonhava que fosse acontecer e acabaram acontecendo.
E uma coisa que eu aprendi disso tudo é que eu não tenho vergonha, assim, de pedir, porque o não eu já tenho. O não eu sei que eu já tenho, e se eu conseguir, pelo menos é uma oportunidade que eu vou ter. Então, assim, eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha de pedir, não tenho vergonha de me arriscar, não tenho vergonha. Tem gente que, não, você vai fazer isso? Não, mas você é louca, tal, não tenta. Você vai se arriscar, tem chance de não dar certo, não sei, você não vai conseguir, a pessoa nem vai te dar atenção. Mas assim, eu não ligo para isso. É uma coisa que isso não me afeta. Eu tento, eu falo, não, mas o não eu já tenho. Eu não tenho medo de ouvir não. Eu não tenho. Isso daí não vai me atingir. Então, assim que eu penso. Mas você fala que planeja, que conseguiu planejar tudo e que conseguiu. Eu gostaria de ser assim, mas não consegui ainda. Então, aí, como que, quando você era radialista, você já chegou a imaginar que um dia você seria proprietário de uma agência de mídia? Olha, não exatamente uma agência de mídia, mas desde quando eu era criança, eu lembro que na porta do barraco onde eu morava, eu sempre fazia, e eu estava lembrando até esse tempo atrás, eu sempre projetava, eu colocava RF e fazia uma espécie de um triângulo, como se fosse um logo. E eu falava, isso aqui é a minha empresa. Mas eu nunca tinha isso claro, que negócio era esse? Mas eu estava até lembrando disso. Um amigo meu, anos depois que eu conheci, estava na época da metrô, já morava num apartamento, e ele tinha muito mais condições que a minha, e ele reclamava demais da vida. "Ah, minha vida é isso, minha vida é uma merda." Um dia eu peguei, botei ele no carro, levei ele no beco onde eu morava, peguei o pontilhão, cheguei no barraco onde eu morava e apontei para a porta, estava lá ainda, escrito RF, né, o logo. Eu falei, cara, eu morava aqui e você reclama da tua vida. Então, assim, eu sempre projetei, assim, algumas coisas meio no meu subconsciente de ter um negócio, sabe? Até dentro da Mix, das rádios, tudo, eu sempre prestava serviços, né? Como uma empresa, mas na verdade era só eu fazendo gravações, vinhetas. Então, mas a agência, né? A nossa empresa hoje, ela foi uma coisa assim que desde o primeiro passo para cá, ela já mudou a cada 6 meses. É incrível, vão surgindo coisas novas assim de forma absurda, intensa. Dentro da nossa empresa a coisa é muito intensa, sabe? Assim, a gente nunca consegue passar 6 meses sem estar projetando novas frentes. E hoje está acontecendo isso. E aí, quando veio o corona, o corona, e agora? Cara, Então, isso que eu ia te perguntar, te pegou de surpresa? pegou, a gente nunca espera uma pandemia, né, Alexandra? Isso é uma coisa inédita para a nossa vida contemporânea, mas eu vim do caos, né? Eu morava num lugar muito difícil, que no verão a chuva vinha, invadia o barraco, a água de esgoto, era uma desgraça total. Então, que é um cenário de caos como esse, né? De turbulência, que você tem que se readequar muito rápido, porque você tem que no outro dia ir para a escola, trabalhar. Então, assim, essa flexibilidade ajudou muito e não potencializar o problema. Então, o fato de estarmos aqui conversando, esse é um dos anos mais incríveis da minha vida. Esse é o melhor ano da minha vida. Chega a ser engraçado isso. Estou falando publicamente pela primeira vez. Esse é o ano que eu vou ser pai. Olha que Eu vou maravilha! ser pai, eu sempre sonhei em ser pai, e esse moleque, ele foi gerado em janeiro, é o ano do corona, esse moleque é folgado, né? Então, assim, eu vou reclamar, é claro, lamento, e tem todo o meu sentimento, aqueles que estão perdendo aí os seus entes queridos. Eu tenho uma irmã, que de um outro casamento da minha mãe, que o pai dela morreu de corona com 56 anos. Pô, que coisa chata. Mas o mundo é muito louco, né? Da mesma forma que alguns enlutam, outros vivem coisas únicas e maravilhosas que vão marcar a vida. Então, eu, assim, de coração, Alexandra, adoro o meu trabalho, amo o que eu faço, mas eu acho que o fato essa coragem minha é justamente atrelada ao fato de eu não estar apegado ao status, ao material, sabe? Eu sou muito assim corajoso porque eu falo, cara, tudo bem,
quando nasceu a RF em 2012, foi numa cobertura de Londres, onde eu peguei todas as minhas economias e coloquei nisso. E aí isso que eu ia te perguntar, como surgiu a ideia de montar a RF Mídia? Ela foi uma consequência de falta de algumas oportunidades que eu queria ter dentro das rádios normais, e eu falei, tudo bem, então eu vou fazer. Já que eu não rola de eu ser coordenador, não rola de eu trabalhar em alguma área fora de locução, tudo bem, eu vou criar essas oportunidades. Então, a RF surgiu dessa maneira, com eu produzindo vinhetas, jingles, fiz trilhas, tudo, e de repente estava levando uma equipe para Londres e sendo muito assim provocado mentalmente do tipo, rapaz, se isso der errado, você vai perder um dinheiro, mas automaticamente vinha na minha cabeça, tudo bem, se eu perder, pelo menos eu tentei e eu vou contar uma ótima história para os meus filhos. E esse ano é o ano em que eu vou ser pai. Então imagina o misto de emoção que eu estou tendo de estar encarando as dificuldades, como qualquer outra empresa, e ao mesmo tempo de estar vibrando com a possibilidade de estar com uma pessoa super especial, que é a minha mulher, e ter o meu filho, sabe? Meu primeiro filho. Eu sempre sonhei ser pai. E achava até, já estou com 38 anos. Eu falei, não vou ser pai, isso aí já. Eu vou acabar adotando aí um molequinho, tá tudo certo. E aí Deus vai te dar essa oportunidade. Então tá tudo certo. Tem muita gente que vai ter filhos esse ano. A Simone, da dupla sertaneja Simone e Simaria, está grávida. O Alok também vai ter um filho. A mulher dele está grávida também, do segundo bebê. Mas o meu não foi influenciado pela quarentena, não, tá? Ah, não? Não, porque foi em janeiro. Nessa quarentena, tá um monte de gente grávida, nascendo um monte de bebê. Não, senhora, meu filho foi feito em janeiro. Não tinha quarentena. Ah, não tinha? Não tinha. O eu moleque pensei que eu falei, não. Tirou umas férias aí, na semana da quarentena, não. E aí aproveitou. Não, foi em janeirão. Vai nascer agora, em setembro, setembro, estourando em outubro, ali, ó, metade de janeiro para frente. A pandemia surgiu em março, acaba aí, esse moleque é folgado. Ele já pegou e falou, eu quero o ano inteiro para mim. Que bom, parabéns para você, Obrigado. parabéns para sua esposa, felicidades para o casal e que essa criança traga muitas bênçãos para você, muitas alegrias, tá bom? Muito obrigado. E que você consiga aí cada vez mais expandir aí a RF Mídia, né? Obrigado. Realizar aí os seus sonhos profissionais. Aí depois, quando o menino crescer, aí você coloca ele lá na rádio, na musical. Vai, Davi, vai coloca ele para trabalhar. aprender. Mas você sabe o que é legal, Alexandra? Assim, a gente já está 1h20 aqui falando, a gente já está garante. Então vamos terminar, né? Mas você sabe o que é bacana da empresa, da RF? Nós temos pessoas ali dentro que realmente sonham e são que foram influenciadas, impactadas pelo sonho que eu tive lá atrás e que hoje carregam como sonho deles, né? Então, eu tenho pessoas que vieram da comunidade da onde eu vim, tem pessoas hiper bem-sucedidas que tiveram outro tipo de criação e tá tudo certo por isso. Então, assim, esse bem maior, esse papel da empresa em ser uma influenciadora, uma boa influenciadora, é super gratificante. Então, por mais que eu trabalho muito, é tudo muito puxado, muito corrido, eu acabo dando bastante palestras, as pessoas falam, poxa, Ferri, você fala com muita emoção, com muita verdade, porque realmente é o que eu vivo isso. Então, acho que esse é o maior patrimônio que a gente pode conquistar, né? E eu falo isso todo dia, gente, já estou no lucro, eu não tenho que ficar lamentando que teve um recuo ali, que teve um reposicionamento aqui, que surgiu tal situação, tá tudo certo, sabe? Acho que a gratidão e o respeito ao próximo, seja para contratar, seja para pensar, é fundamental para que a gente possa botar a cabeça, por mais que durma pouco, 4 ou 5 horas, mas durma com paz, sabe? Então é super importante. Gratidão sempre, né? Sim. Sempre. Então tá bom. Aí você gostaria de falar mais alguma coisa da RF Mídia, para a gente ficar
conhecendo um pouquinho mais da sua empresa, da sua agência? Alexandra, é assim, a RF é uma coisa muito louca, né? Vive numa constante mudança. Hoje nós somos uma rede de rádio via satélite. Não tem um ano que essa rede está no ar. Nós temos aí emissoras pelo país que confiam sua programação transmitindo que a gente... Quando eu botei a antena de satélite lá em cima do prédio, eu falei, gente do céu... Eu corria da Polícia Federal e agora a gente está fazendo isso. Olha como é louco, né? O prédio foi você que planejou, você que construiu? Sim, 100% construído por nós lá, sabe? Sem nenhum tipo de intervenção externa, dinheiro do trabalho, suor, e graças a Deus ali está. Fiquei careca, né? Muita responsabilidade. Então, assim, para onde você quer ir, para onde você quer... onde você quer estar daqui a um tempo, qual é o tamanho do teu sonho. Então, se você sonhar e correr atrás dele, ele se torna realidade. Então, tudo que foi conquistado até aqui, e se de repente também não estiver mais fazendo parte, já valeu a pena, porque a vida é cheia de ciclos e eu acho que é super importante ter isso na cabeça para que você não fique escravo ou refém de uma coisa que tudo é tão passageiro, não tem como você segurar. Se for para dar errado, vai dar errado. E se der errado, e você pelo menos teve a boa vontade de resolver e não deu certo, tudo bem. Então, que todos tenham aí a consciência de que sonhar faz muito bem, acordar cedo e dormir tarde também, trabalhar bastante e ver as coisas acontecer. Mas não significa que seja fácil, né? Então, acho que assim, você tem que ter prazer. Faça o que você goste para que você possa ter prazer naquilo que você vem absorver todos os dias. Acho que esse é o recado. Agradeço demais, Alexandra, a oportunidade. Desejo muita sorte para você. Espero que eu tenha ajudado. Obrigada a você pela sua atenção, tá? Então, a gente está terminando a entrevista hoje com o Robson Ferri. Eu quero agradecer a sua presença, Robson. Porque você aceitou, assim, fazer essa entrevista aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Eu vou pedir, então, para as pessoas sigam ele no Instagram, para saber um pouco mais sobre a RF Mídia. O Instagram dele é Robson Ferri, Ferri com 2 R's, tudo junto, né? É isso o seu Instagram? Oi? I de igreja no final, que algumas pessoas botam Y, é Robson Ferri, com I mesmo. Só isso. Com I no final. Isso. Então, muito obrigada você que ficou com a gente até o final e segue a gente no Instagram. O meu é Alexandra5663 e o do entrevistado Robson Ferri, com 2 R's e I no final. Beijos, até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Você ouviu? Fala aí, fala aí, fala aí. O seu podcast de entrevistas.